Muito bem, pessoal. Hoje, dia 2 de setembro, foi aplicado o concurso público para o município de Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, prova que foi elaborada e aplicada pela banca Fundatec. E nós vamos agora corrigir, então, todas as questões de legislação cobradas na prova que foi realizada no turno da manhã para cargos de nível superior neste vídeo. Pessoal, para quem ainda não me conhece, sou o professor Gustavo Frigapane, trabalho na preparação em Direito e Legislação para concursos públicos, especialmente concursos de prefeituras e câmaras municipais. Acessando meu site gustavofregapane.com, tu vai encontrar todos os meus cursos disponíveis. Também tenho revisões pré-provas para alguns concursos e também simulados que eu mesmo elaboro, tentando adivinhar como que a banca vai cobrar o conteúdo na hora da prova. Bom, aqui em Eldorado do Sul, nós tivemos então 15 questões, abordando nessa prova do turno da manhã para os cargos de nível superior, 3 normas: o regime jurídico dos servidores, a lei orgânica do município e a lei que trata do plano de cargos aqui do município. A banca Fundatec, ela gosta de fazer algumas pegadinhas e nós vamos mostrar aqui então o que ela geralmente faz nas provas que ela aplica. Bom, a primeira questão desta prova, a questão número 11, que é a primeira questão de legislação, ela afirma uma questão envolvendo o exercício. Porque diz lá que o servidor, ao entrar em exercício, vai apresentar aos órgãos de pessoal os elementos necessários ao... E pergunta, elementos necessários a quê? Isso está lá no artigo 17, que trata do exercício, no parágrafo único que diz que o servidor, ao entrar em exercício, ele vai apresentar ao órgão de pessoal todos os elementos para o seu assentamento individual, que é o cadastro do servidor no município, é ali que ficam todos os dados dele. Este é o assentamento individual. Então essa primeira questão, ela era bem simples. Quem leu a lei e estudou com a gente, claro que lembrava desse detalhe. Letra B, então, é a resposta na questão 11. A questão 12 é uma questão envolvendo o estágio probatório. Eu lembro que eu destaquei em aula, no nosso curso de legislação para Eldorado, esse detalhe do trimestre. Porque a avaliação ela é feita periodicamente durante o probatório. E isso é trimestral. De 3 em 3 meses vai ser emitido um boletim do estágio probatório. Por isso, na questão 12, de acordo com o artigo 21, parágrafo 2º do regime jurídico dos servidores, a nossa resposta é letra C. A avaliação ela é por trimestre e ela vai constar em um boletim. Muito bem, a questão número 13, ela pergunta as formas de vacância. Bom, nós temos as formas de provimento, elas estão no começo da lei, e as formas de vacância logo na sequência. E quando fala sobre as formas de vacância, além da vacância do cargo, existe também a vacância da função gratificada. A função gratificada é quando o servidor está desempenhando, além das atribuições do seu cargo efetivo, ele é designado para uma função de direção, chefia e assessoramento. E ele passa a desempenhar essa função de confiança. Aí o artigo 40, ele diz que a vacância da função gratificada, ela pode ser por destituição ou por dispensa. O servidor, quando ele não quer mais trabalhar na função, ele pede a sua dispensa. Quando o município não quer mais, o município dispensa ele. Agora nós temos a situação da destituição, que é uma penalidade. O servidor que nos desempenha função gratificada demonstrar falta de comprometimento ou alguma coisa do tipo, ele pode ser punido com a destituição da função. Então nós temos como formas, então, da vacância da função gratificada, a destituição e a dispensa. Por isso, o inciso 1 e o inciso 2, a assertiva 1 e a assertiva 2 dessa questão 13, elas estão corretas, porque a vacância se dá por destituição e se dá por dispensa. E a terceira assertiva também está certa, porque a vacância ela pode ser a pedido do servidor, quando ele pede a dispensa, ou pode ser de ofício, quando a administração decide exonerar, ou melhor dizendo, dispensar o servidor da SFG, ou ainda destituí-lo em caso de um processo disciplinar. Então, eu acredito que a banca vai trazer como certas, na questão 13, as 3 assertivas, letra E. Caso a banca não traga as 3 como certa, caso a banca diz que só a primeira e a segunda estariam certas, e a terceira não seria, tecnicamente, uma forma de vacância, bom, aí cabe recurso. Porque o artigo 40, ele fala que a vacância ela é realmente por 2 formas.
a destituição e a dispensa. Só que a dispensa ela pode ser a pedido ou de ofício. Vamos ver o que o gabarito vai nos trazer. Eu acredito que a banca vai trazer a letra E como correta. Se ela não trouxer a letra E como correta, é passível de anular essa questão, porque aí poderia haver dois entendimentos possíveis, certo? Bom, a questão 14. A questão 14 é bem simples, ela é cópia literal aqui do artigo 27, parágrafo 2º, que trata da reversão. A reversão que é quando o aposentado volta à atividade. É claro que sempre que ocorre a reversão, vai ter uma inspeção médica que vai comprovar que o aposentado tem capacidade para voltar a ocupar o cargo. Esse é o principal fundamento da reversão, que é o retorno do aposentado, que recupera a sua capacidade para o trabalho. Então, só poderia ser a letra A aqui na questão 14, de acordo com o artigo 27, parágrafo 2º, essa é a alternativa a ser marcada. A questão número 15, a questão 15 dessa prova, ela pergunta sobre as vantagens. E essa questão, no meu entendimento, ela vai ter que ser anulada pela banca. Porque a banca formulou mal a questão. Na 13 ela formulou mal, mas eu ainda acho que se salva se for a letra E a resposta. Agora a questão 15 vai ter que ser anulada. Não dá para ficar assim, banca. A Fundatec vacilou aqui ao especificar esse assunto. Por quê? Nós temos no Estatuto dos Servidores, no regime jurídico, lá no artigo 73, nós temos lá 4 formas de vantagens, tá? Então são vantagens que são pagas ao servidor. Vamos lá, 4 formas. Temos lá as indenizações, que é o que vai nos interessar nessa questão, as indenizações, as gratificações e adicionais, também o prêmio por assiduidade, e também temos como vantagem o auxílio para diferença de caixa. Então, auxílio diferença de caixa. Muito bem. Temos, então, essas 4 vantagens, certo? Bom, as vantagens estão no artigo 63. E aí, a indenização, que é uma vantagem, ela se divide em 4 modalidades, conforme o artigo 65. Nós temos como indenização as diárias, temos como indenização a famosa ajuda de custo, temos também como parcela indenizatória o transporte e o tempo de serviço. Vejam bem, isso aqui está no artigo 75. E isso aqui está no artigo 73. O que acontece? No momento que ele fala que tem vantagens que vão ser pagas além do vencimento, nós entendemos que ele está querendo que tu responda indenização, gratificação, prêmio por assiduidade ou auxílio de diferença de caixa. Eu entendo que é isso que a banca queria. Só que no momento que ela coloca numa das assertivas as diárias, que são as diárias uma espécie de indenização, as diárias também são uma vantagem. Porque se eu recebo uma indenização e ela se chama diária, ela é uma vantagem que se acresce. Então o mais certo seria a banca considerar que o prêmio por assiduidade, as indenizações e as diárias, as 3 são vantagens que vão se acrescer. Então o mais certo, nessa questão 15, seria a banca afirmar a letra E. No entanto, eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que a banca vai afirmar letra D aqui na resposta, tá? E aí, é uma questão de interpretação. Por quê? Eu entendo que todas são vantagens. Porque se a indenização, se a diária é uma indenização, a indenização é uma vantagem, a diária é uma vantagem, assim como a indenização. Eu entendo assim. Então, na minha opinião, todas tinham que estar corretas. Agora, como a questão foi mal formulada, e pode ser que outras pessoas tenham entendido não, a banca queria saber só isso aqui, ela não queria saber disso. Eu acho que esse entendimento não é possível. Mas, caso haja essa dubiedade, como a banca dá essa dubiedade, dá margem para que se pense assim, embora eu não concorde com essa segunda opção, a questão tem que ser anulada. Não pode um concurso questionar do candidato algo que ele não pode ter certeza. Porque aí, às vezes, a pessoa, por saber mais do que a banca, acaba errando a questão. Então, quem se sentir prejudicado com o gabarito que for dado na 15, seja a letra E ou seja a letra D, se tu se sentir prejudicado, tu deve pedir a anulação. Tu deve, na hora do recurso, formular um recurso para a banca examinadora, afirmando o seguinte: senhor examinador, a questão pede o que são vantagens. De acordo com o estatuto,
Duas interpretações são possíveis. Eu posso, de acordo com o artigo 73, pensar que são só indenizações ou prêmio por assiduidade. Ou eu posso, conhecendo as indenizações do artigo 35, achar que as três são possíveis. Então, quem errar essa questão aqui, conforme o gabarito que for apresentado pela banca, pode recorrer. Porque tanto a E quanto a D são possíveis que a banca apresente como resposta. Eu acho mais certa a letra E, mas eu não sei o que a banca vai trazer na prova. E uma prova de concurso não pode exigir que o candidato saiba o que é mais ou menos certo. Ou é certo ou é errado. Né? Então, se fica uma margem de dúvida, e como a gente tinha nas assertivas as duas possibilidades, eu acho que essa questão tem que ser anulada. Não podem manter a questão 15, certo? Muito bem. Questão 16, ela pergunta justamente sobre essas parcelas do artigo 65. E aí a questão 16 ela vai dizer o seguinte, ó, ao tratar das indenizações, então, determina que constituem indenizações do servidor. E aí traz três, né? Traz três aqui e pergunta qual que está incorreta. Olha só o que ela trouxe como indenização. Ajuda de custo, que é uma indenização, está lá no artigo 65, a primeira está certa. Auxílio de diferença de caixa, não. Porque o auxílio de diferença de caixa é uma vantagem, mas não é uma indenização. Ele está ao lado das indenizações. Ele não é uma indenização. E temos o transporte, esse que é uma indenização. Então, nessa questão 16, aí não tem margem de dúvida. Na questão 16, qual que não é uma indenização? Qual que é incorreta? A segunda, né? A 2, é a única resposta possível. Letra B, aqui na questão 16. Questão 17. Questão 17, agora a gente vai começar a falar sobre a lei orgânica do município de Eldorado. Aí a questão 17, ela pergunta sobre a formação da CPI. É um ponto que eu sempre destaco o requisito para criar uma CPI pela Câmara de Vereadores, só que a banca se prendeu num detalhe que ela não costuma se prender muito. Porque geralmente, o que ela pergunta sobre a CPI? Ela pergunta o quórum que eu preciso para instaurar uma CPI. Que a gente sempre destaca em aula, revisão e simulados, que é 1/3 dos vereadores. Com 1/3 dos vereadores é possível instaurar, abrir uma CPI que vai investigar um fato determinado e por um prazo certo. Todo mundo sabe disso. O detalhezinho que a banca pediu nessa prova é qual é o rito que vai seguir, qual é nos termos do que vai ser essa CPI. E aí é o seguinte, cada Câmara Municipal ela tem o seu regimento interno. E aí o artigo 23 ele fala justamente isso, que a CPI vai ser instaurada por 1/3 dos vereadores para investigar e apurar um fato determinado por prazo certo. E quais são os detalhes? Onde é que estão os detalhes sobre a CPI? A lei orgânica só fala isso. Os detalhes sobre a CPI, a explicação de como ela vai acontecer em Eldorado, está lá no regimento interno da Câmara. Então é letra D a resposta na questão 17, conforme a cópia literal lá do artigo 23 da lei orgânica. Questão 18 também sobre a lei orgânica, ela se prende a uma verba de representação, dizendo que o presidente da Câmara de Vereadores, ele é um vereador que é eleito para o mandato também de presidente da Câmara, e ele vai fazer jus a uma verba de representação. O valor dessa verba de representação, que é paga para este presidente da Câmara, ela é fixada juntamente com a remuneração dos vereadores. Isso é uma transcrição literal do artigo 29 aí da lei orgânica, e aí a letra A a resposta aqui na questão 18. A questão 19, ela vai te perguntar sobre as matérias que passam pela sanção do prefeito. Isso foi um ponto que eu coloquei no simulado, coloquei na revisão pré-prova e também no curso, claro que eu expliquei bem isso, né? Porque nós temos na lei orgânica do município de Eldorado algumas competências que vão passar pelo prefeito e outras que não passam pelo prefeito. O artigo 24 traz as competências com a sanção do prefeito. E o 25, aquelas que não passam por ele, aquelas que são competências exclusivas lá da Câmara de Vereadores. Bom, neste caso aqui, na questão 19, nós temos ali que são assuntos que passam, são competências da Câmara que passam pela sanção do prefeito, a primeira e a segunda assertiva, que é a alienação e aquisição de bens imóveis e a concessão e permissão de serviços do município. A terceira, não tem nada disso na lei orgânica. Essa história de pacto federativo a nível estadual não passa pelo prefeito. Não existe isso na lei orgânica. Então, a primeira e a 2 estão certas e a 3 está errada. Qual é o cuidado que tem que ter?
Tem que ter um cuidado quando tu faz prova da Fundatec. Olha o enunciado ali, depois que tem as 3 assertivas, o que ele pergunta? Quais que estão incorretas? Ele quer que tu marque que está errada, não as que estão certas. A gente sabe que a 1 e a 2 estão certas e a 3 está errada. Só que tem que ter cuidado na hora de ir nas respostas para marcar a letra C. Porque ele quer que tu marque a incorreta, não as corretas, tá? Então é a letra C a tua resposta na questão 19, conforme artigo 24 da Lei Orgânica aqui do município de Eldorado. A questão 20, ela traz uma lista de competências que caberiam à Câmara de Vereadores. Melhor dizendo, a comissão representativa. Que a comissão representativa é uma comissão composta por vereadores que fica atuando durante os períodos de recesso da Câmara. E as competências das comissões representativas estão lá no artigo 34. E nessa questão 20, todas essas são competências da comissão representativa. Ele pede para tu marcar com letra A as que são atribuições e com NA as que não são. Todas são, então é tudo A e a própria resposta é a letra A na questão 20. A questão 21, ela vai falar sobre as comissões permanentes. Isso aqui não é muito comum, a maioria dos municípios não tem isso na sua lei orgânica, mas Eldorado do Sul tem. Aqui em Eldorado está listado já na lei orgânica as comissões permanentes. Porque a Câmara tem comissões permanentes de vereadores que funcionam o ano inteiro e pode criar comissões especiais conforme o caso. Bom, as comissões permanentes de Eldorado estão todas no artigo 39. E todas essas 5 listadas na questão 21 são comissões permanentes. Então a resposta é letra E. Todas elas são comissões permanentes. A questão 22, ela vai te perguntar, ainda sobre a lei orgânica, sobre o plano de carreira. E tem que ter cuidado. Eu sei que tem gente na hora da prova que achou que essa questão era sobre o plano de carreira. Não, essa resposta está na lei orgânica. É que a lei orgânica, ela fala sobre a outra lei do plano de carreira que a gente também estudou. Mas aqui a questão é sobre a lei orgânica, certo? Aí a questão 22, ela traz ali o que está disposto no artigo 71. O artigo 71 da lei orgânica, ele afirma que o plano de carreira dos servidores, aqui em Eldorado, como em qualquer município, ele vai ter promoção por antiguidade e por merecimento. Antiguidade, os mais antigos vão ser promovidos pelo tempo que estão no cargo, e merecimento, aqueles que mais se destacam pela pontuação que é avaliada. Bom, e mais uma vez a Fundatec vai tentar te enganar. Porque ela quer saber a incorreta, não as corretas. E a incorreta, a única que não está dentro do artigo 71, é a odiernidade. Então apenas a 1 está incorreta. A 2 e a 3 estão corretas. Na questão 22, letra A é a resposta, que é a única incorreta. A questão 23, ela vai buscar uma parte final lá da lei orgânica do município de Eldorado. Uma parte lá que fala sobre a questão das políticas voltadas para a agricultura e abastecimento. Lá no artigo 107 tem uma lista, então, de situações que envolvem esse trabalho. E aí pergunta aqui a questão, então, quais dessas estão corretas. Lá tem 6 hipóteses lá no artigo 107, e dentre as 6 hipóteses estão essas 3. A banca copiou as 3 lá do artigo 107, então todas certas aqui, letra E é a resposta na questão 23. Aí a questão 24, ela vai nos perguntar sobre a lei 2.595 de 2007, que é o plano de carreira aqui do município de Eldorado. E aí ela pergunta uma questão bem simples, é que tem dois quadros no município. Tem o quadro permanente e o quadro de CCs e FGs. O quadro permanente é composto por cargos efetivos, como esse que você vai conquistar aí pelo concurso público. E o outro, parágrafo 2º do artigo 2º, traz o cargo em comissão e funções gratificadas. Então a resposta na questão 24 é a letra D, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º da lei do plano de carreira de Eldorado. E a questão 25, ela fala sobre os níveis. É que ao distribuir os cargos no município, a lei do plano de carreira, ela divide em 3 grupos. Tem o grupo do nível principal, que é para os cargos de nível superior, tem o nível médio, que é para os cargos de nível médio, e tem o nível simples, que é para os cargos de ensino fundamental. E ela te perguntou, o nível simples é para quem? É para o ensino fundamental completo ou incompleto? Aí fica a letra B. Tá?
Letra B é a resposta aqui na questão 25, conforme o artigo 6º da lei que trata do plano de carreira. Bom, pessoal, então é isso. Eu identifiquei para vocês possibilidade de recurso na questão 15. Vamos ver o gabarito que a banca vai trazer, mas eu acredito que ela vai trazer letra D e nós vamos recorrer afirmando aí que a diária também é uma vantagem, porque ela é uma indenização e a banca não pode exigir um conhecimento partido, seccionado do candidato, certo? Então é isso. Espero que tenham se saído bem. Fico à disposição de vocês também para qualquer dúvida e também para futuros concursos que vocês venham a preparar. Espero vocês lá no meu site, gustavofregapane.com. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês a conquistar o sonho, conquistar o objetivo aí de ocupar um cargo público. Um grande abraço, uma boa sorte e até a próxima.